Cecília Meirelles, compreende os avisos do Governo aos partidos em relação às propostas de alteração para o Não quer dizer orçamento? que os partidos não tenham de ser responsáveis. Não compreendo. Aliás, eu acho que são tiques, eu não acho que sejam de autossuficiência, acho que são de autoritarismo mesmo. Acho que o Governo habituou-se a um estado de emergência em que os partidos, na sua generalidade, tiveram sentido de Estado. E sabiam que havia ali eu não gosto de utilizar a expressão guerra, mas quase como isso, para travar, e portanto agora sempre que os partidos se atrevem a ter opinião, o Sr. Primeiro-Ministro fica agastado, o Ministro das Finanças começa quase a dar raspanetes aos deputados, numa atitude que eu acho que é verdadeiramente incompreensível. Aliás, se reparar a maneira como este orçamento, que por um lado se diz, atenção, que isto é um orçamento suplementar, só tem a ver com o combate à Covid, mas por outro lado a enorme crispação que é posta nos discursos do Partido Socialista, como aliás já vimos aqui hoje, é sintomática disto. Não se pode ao mesmo tempo estar a pedir aos partidos vamos criar aqui uma base comum de entendimento e ao mesmo tempo estar-lhes a dizer mas vocês propostas de alteração não podem apresentar, se têm opiniões sobre o Banco de Portugal é porque querem perseguir alguém e sobretudo a tentar fazer um discurso, e eu ouvi aqui sobre a anterior crise e o governo PSD-CDS, eu gostava só com factos, não vou entrar na discussão política, porque já tive essa discussão política centenas de vezes. O que se chama anterior crise, suponho eu que seja uma crise económica que houve por volta de 2008, que depois acabou numa crise diferente, que se chamou a crise das dívidas soberanas, por volta de 2009, 2010. O governo que respondeu a essa crise era um governo do Partido Socialista, cujo primeiro-ministro se chamava José Sócrates. E respondeu sim com medidas de cortes de salários e de congelamento de pensões mínimas. Foram estas as primeiras medidas, a seguir a umas eleições que houve em 2009, foram estas as primeiras medidas que houve em 2010. E estávamos a discutir um PEC, um Plano de Estabilidade e Crescimento, todos eles com medidas deste tipo, que suponho que já ia no quarto número. Era o quarto PEC? Era o quarto. O que foi chumbado e levou à queda do governo. Não foi uma vez, foi 4 vezes. E o PSD, que tinha viabilizado até ali, decidiu que não continuaria a viabilizar. Outros partidos, o CDS, por exemplo, tinha dito que não viabilizava desde logo o primeiro. Posto que o Ministro das Finanças, tanto quanto se imagina até algo à revelia do Primeiro-Ministro, resolveu que era preciso chamar a Troika porque pura e simplesmente o país não se conseguia financiar e não ia ter como pagar salários e pensões. Era esta a situação. E essa Troika veio com condições. E nós podemos discutir as posições ideológicas e políticas de cada um sobre as condições. Mas dizer-se que, na altura, que havia dinheiro e que havia sequer a possibilidade de recorrer a grandes aumentos de endividamento para se fazer um plano expansionista ou em vez de um plano de medidas de cortes na despesa pública, eu lamento muito dizer, mas esta é uma história que não aconteceu e é um mundo que não existiu. Nós não podemos refazer a história. Podemos olhar para trás, sim, eu acho que a Europa, da crise eram diferentes, eu acho que a Europa está a ter uma também. atitude agora diferente da que teve então, e ainda bem. E acho que se aprenderam coisas com a crise, e ainda bem. Agora, querer construir aqui uma história que não aconteceu, e eu repito que não aconteceu, é uma coisa que me parece que é, sobretudo, querer refazer a história e querer fingir que o passado de cada um não é o passado de cada um, é a pior maneira de conseguir combater qualquer pandemia. É uma maneira de aproveitar politicamente a pandemia e no que a mim me toca, ela não passará. Só para acrescentar uma coisinha. Se o Banco Central Europeu não tivesse a política que está a ter, que é de compra de ativos, neste momento Portugal tinha um enorme problema de dívida e não estaria a conseguir financiar-se em mercados. E é bom que isto seja dito com transparência às pessoas, porque ao não se dizer com transparência ou até se diabolizar as políticas europeias, está-se a enganar os portugueses. E um dia essas políticas mudam e eu quero ver, depois as pessoas não percebem porque é que as coisas estão a acontecer. Para concluir esta é bom questão, que isso seja assumido.